Olá pessoal, boa noite. Hoje então iremos para a nossa quarta aula de assistência em primeiros socorros. Nossa aula hoje vou abordar suporte avançado de vida. Então a aula anterior nós abordamos suporte básico de vida. A gente viu toda a assistência, todo o atendimento até a chegada do suporte avançado de vida, certo? Então pessoal, o suporte avançado de vida é o último passo daquela cadeia de sobrevivência que eu mostrei para vocês na aula anterior, né? Desde chamar o socorro, iniciar as compressões e o início da recuperação do paciente. O suporte avançado de vida, ele vai estabilizar o paciente enquanto as terapias continuam sendo fornecidas. Então, se ele precisar de compressão torácica, ele vai continuar recebendo. Mas agora aqui a gente entra com uma assistência mais técnica. Então, a gente tem acesso a uma via respiratória, né? Por exemplo, um tubo endotraqueal, uma máscara laríngea. A gente tem acesso aqui a medicamentos para utilizar durante a RCP, certo? A gente vai ter meios para cuidar desse paciente e prevenir a sua regressão, ou seja, prevenir que ele volte para um quadro grave como anteriormente, antes da chegada do suporte avançado de vida. Então a gente fala que o suporte avançado de vida ele se inicia quando chega a equipe preparada para dar essa assistência mais técnica, né? Mais especializada. No caso, por exemplo, quando chega o SAMU, que ele já entra com medicamentos, ele já entra com equipamentos, né, materiais que pode oferecer uma garantia maior de sobrevida para esse paciente. Então, a detecção e tratamento precoce da parada cardiorrespiratória é fator determinante para assegurar a sobrevivência, evitando o comprometimento neurológico causado pela falta de oxigenação cerebral, resultando em sequelas graves e irreversíveis. Isso nós vimos na aula anterior, lembra? Então, quanto antes a gente detectar essa parada cardiorrespiratória, quanto antes eu iniciar as manobras de RCP, de recuperação cardiopulmonar, melhores as chances desse cliente, desse paciente, dessa vítima sair dessa situação de PCR sem sequelas graves e sem sequelas irreversíveis, certo? Então, para a gente lembrar aqui, relembrar, olha lá a cadeia de sobrevivência, né? Então, a gente fala que até aqui, suporte básico de vida. Daqui em diante, a gente já entra no suporte avançado de vida. Então, olha lá, o primeiro, reconhecimento imediato da parada cardiorrespiratória, acionamento do serviço de emergência e urgência. Aí, segundo elo, né, a gente inicia a RCP o mais precoce possível, com ênfase nas compressões torácicas. Lembra da aula passada que eu falei que antigamente a gente iniciava pela respiração, porque a gente julgava que tinha que mandar primeiro a ventilação para depois as compressões, quando na verdade hoje nós sabemos que o nosso organismo ele consegue manter por um maior tempo o oxigênio dentro do nosso organismo circulando. Por isso que a gente começa agora sempre pelas compressões torácicas. O terceiro elo seria a rápida desfibrilação. Então, a desfibrilação o mais precoce possível. O quarto elo já entra o suporte avançado de vida eficaz. O que é isso? Suporte avançado de vida eficaz. É aquela ambulância que chega realmente paramentada, com equipamentos, né? Então, tem um ambu, tem um tubo endotraqueal, tem uma máscara laríngea, tem as medicações necessárias. E o quinto e último elo, a gente já entra em cuidados pós-PCR integrados. Então, depois que a pessoa teve a parada cardiorrespiratória, nós conseguimos reanimar, entram os cuidados, né? Para que a gente preserve a vida daquele ser e para que ele não entre novamente numa situação de PCR. Vamos falar um pouquinho dos 5 elos. Então, primeiro, reconhecimento da parada cardiorrespiratória, acionamento do protocolo de emergência o quanto antes. O segundo elo, né, a reanimação cardiopulmonar precoce, enfatizando o novo protocolo, que entra com a compressão torácica inicialmente. O terceiro elo, o uso do DEA, que é o desfibrilador, assim que ele estiver disponível para ser utilizado. O quarto elo entra o suporte avançado de vida, então entra uma via respiratória, né, invasiva, entram as medicações, acesso venoso, e o quinto elo para fechar os cuidados pós-PCR, que são tão importantes quanto qualquer outro elo, para a gente evitar que esse paciente
regrida, né, e volte à situação inicial da sua condição de PCR. Olha só, gente, o quinto passo, ele vai salientar o atendimento intra-hospitalar, que sistematiza os cuidados pós-parada cardiorrespiratória, otimizando a função hemodinâmica, a função neurológica e metabólica, aumentando a taxa de sobrevida, a alta hospitalar entre as vítimas que obtiverem retorno da circulação espontânea e após a PCR. Então, o quinto passo, o quinto elo, ele já é naquele paciente que já está no ambiente hospitalar, né, recebendo aquele atendimento pós-PCR, para manter a saúde dele, para manter a circulação, a respiração dele, certo?